Olá, amados irmãos e irmãs, peçamos a iluminação do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Mãe da Divina Graça, rogai por nós. Meus irmãos e minhas irmãs, Cristo é nossa paz. É a campanha da Fraternidade de 2021. Vamos abraçar a campanha da Fraternidade de 2021. A campanha da Fraternidade é uma grande ação cristã, que há quase 60 anos, desde a década de 60, a Igreja vem desenvolvendo esta campanha, e ela acontece sempre no período da Quaresma. Quaresma é esse tempo de graça, esse tempo favorável à conversão, tempo no qual nós exercitamos as nossas práticas cristãs em vista da conversão, em preparação para celebrarmos a Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, esse sentido tão profundo que tem a sua base lá no Evangelho, segundo Marcos, capítulo 1, versículo 15. Convertei-vos e crede no Evangelho. Este é o grande convite que nós vamos ouvir na quarta-feira de cinzas, quando damos início ao período quaresmal. O convite à conversão é a conversão à fraternidade. Todos nós somos filhos de Deus e, por isso, todos somos irmãos. E aí, nesse sentido, as práticas quaresmais tradicionais da nossa fé cristã católica, como a oração, o jejum e a esmola. Esmola aqui compreendida como prática da caridade e da solidariedade. A nossa fé, ela tem uma dimensão social. Nossa fé, ela caminha sempre com dois pés. Um pé na vida e um pé na fé. Um pé na oração e um pé na ação. Ação e oração. Se não for assim, ela se torna frágil. Se torna morta, como diz São Tiago, o apóstolo Tiago. A fé sem as obras é morta. Por isso, a cada ano, desde o início da década de 60, se reflete sobre um tema social gritante do momento, durante a Quaresma, e esta é a nossa campanha da fraternidade. Este ano de 2021, a campanha da fraternidade é ecumênica. A nossa fé cristã, ela tem também uma dimensão ecumênica. É o desejo do coração de Cristo, que todos sejam um, como ele diz no Evangelho segundo João, capítulo 17, versículo 20, que todos sejam um. São João Paulo II, ainda na década de 90, escreveu uma grande encíclica chamada Ut Uno Sint, que todos sejam um, as mesmas palavras do Evangelho, que todos sejam um. E, nesse sentido, ele convidou toda a igreja ao empenho ecumênico, para que se pudesse realizar esse desejo do coração de Cristo, que todos sejam um. Na sua grande oração sacerdotal, ele expressa esse desejo. E aí, a partir daí, do ano 2000 até agora, nós temos celebrado mais ou menos a cada 5 anos a campanha ecumênica, que acontece conjuntamente com as igrejas cristãs do CONIC, chamado Conselho Nacional das Igrejas Cristãs, da qual faz parte também a Igreja Católica. Ela é desse conselho. A campanha ecumênica de 2021, ela tem as suas peculiaridades. Ela tem como tema fraternidade e diálogo, compromisso de amor. Portanto, é o grande convite ao diálogo e à fraternidade. O lema
é também muito sugestivo. Jesus Cristo é a nossa paz. Do que era dividido, fez uma unidade. Tirado da carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 14. O grande objetivo da campanha da fraternidade é convidar as comunidades de fé e as pessoas de boa vontade para pensar, avaliar e identificar caminhos para a superação das polarizações e das violências que marcam o mundo atual. Veja, esse forte convite para as comunidades, sejam elas católicas ou de outras confissões religiosas, para a superação das polarizações, das violências, e assim estabelecer este diálogo. Olha, essa campanha da fraternidade, que tem como conteúdo de ensino o texto base, e esta campanha foi preparada pela Igreja Católica juntamente com as outras igrejas cristãs do CONIC, aquelas que fazem parte do CONIC. E, nesse sentido, tem sim a participação da Igreja Católica. Se você olha no texto base, que é para ser lido e conhecido por todos nós, nesse sentido, todas as nossas dioceses, todas as nossas paróquias estão fazendo, já fizeram, um momento de preparação, através do estudo do texto base, que é muito mais do que uma doutrina, um corpo doutrinário. Ele nos convida a vivenciar a doutrina através de atitudes, de práticas, de vivência. Alguns irmãos estão criando polêmicas estas que aparecem nas redes sociais com palavras sem fundamento, que em nada contribuem para o diálogo e nem para a fraternidade. Pelo contrário, disseminam divisões e até mesmo o ódio. Cuidado, é preciso conhecer o texto base, a campanha da fraternidade. É preciso criar estilos de vida fraterna, que tem como base o diálogo. Olha, o texto base, ele nos ilumina muito bem com a palavra de Deus, a partir do Evangelho dos discípulos de Emaús. Ali nós podemos encontrar em Lucas, capítulo 24, versículo de 1 a 30. E o ensinamento é esse: os discípulos de Emaús que caminham com Jesus. Somos convidados a também caminhar com ele e a fazermos 4 paradas. Caminhar é preciso para refletir, para dialogar. E nas paradas com Jesus não é uma parada que anuncia, digamos assim, o marasmo, a acomodação ou a paralisia. Não, é uma parada que nos leva a, primeiramente, ver a realidade, olhar para a realidade da nossa vida de cristãos em nossa sociedade. Segundo, iluminar com a palavra de Deus esta realidade. Terceiro, criar atitudes de fraternidade, de solidariedade, de respeito para com a vida e para com a vida ameaçada, superando assim os preconceitos, as discriminações, e é preciso a gente celebrar. Olha, as polêmicas que são criadas são desnecessárias, elas são maléficas, disseminam o ódio, não são boas, porque são baseadas muitas vezes em preconceitos, em discriminações e na não compreensão do conjunto. Não podemos, por conta de um aspecto que nós não concordamos, eu também não concordo com algumas maneiras como a situação é colocada, poderia ser um pouco diferente, mas nós precisamos também dialogar. Lembremos de que o texto base ele foi escrito pelas igrejas do CONIC. E aqui há situações que não estão, digamos assim, não batem 100% com a nossa maneira de pensar, mas também não são contrárias, não nos levam a contrariar a nossa fé. Por exemplo, o número 68, que trata das pessoas LGBTs, e esse aqui é um ponto muito polêmico. Eu fico, às vezes, imaginando Jesus que se encontrava com as pessoas de má fama na sociedade no seu tempo. Eram os publicanos, cobradores de impostos, os pecadores, e Jesus olhava para eles com amor, chamava a estar com ele,
incluía, e aqui havia toda uma conversão e uma mudança de vida. Portanto, não vamos deixar o todo, o conjunto do ensinamento, da prática, da campanha da fraternidade, que é muito bom, que é uma beleza para a nossa conversão, para a nossa fé cristã, que é necessário para a nossa santificação de todos nós, que é necessário para essa conversão, ela se basear na fraternidade com os nossos irmãos, com todos eles, irmãos e irmãs, principalmente com aqueles que sofrem. O olhar de Cristo Jesus. Não vamos nos basear naquilo que polemiza, o que nos divide. O que nos une é muito maior do que aquilo que nos divide. Vamos evitar, neste período, de ficar compartilhando fake news, mensagens falsas, ou mensagens odiosas que em nada contribuem para a fraternidade, para o diálogo. E o diálogo, ele supõe posições diferentes de interlocutores que pensam diferente, mas que são capazes de se respeitar, sem perder a sua identidade. Nós não precisamos perder a nossa identidade católica para dialogar e para criar relações ecumênicas com as pessoas que são de outra confissão religiosa. Elas estão muitas vezes em nossas famílias, no nosso convívio social muito próximo, e o que nos une é muito mais importante do que aquilo que nos divide. Nós estamos unidos nessa tarefa de construir a fraternidade e a paz como fruto da justiça. Para isso, é preciso haver diálogo. O diálogo que supõe o respeito, que supõe caminharmos juntos com Jesus e com Ele também para a gente rever nossas práticas, nossas atitudes e acertar o passo, acertar o caminho, que é Jesus Cristo, que é a nossa paz. Vamos abraçar e levar muito a sério a campanha da fraternidade de 2021. Ela é um dom de Deus para a nossa igreja, para a nossa sociedade hoje, para as outras igrejas, muitas vezes marcadas pelas polarizações, pela violência, pelas agressões. Então, dialogar é preciso e, assim, a gente construir a paz como fruto da justiça e do amor. Vamos, então, abraçar a campanha da fraternidade a partir da quarta-feira de cinzas, quando vamos iniciar com aquele forte convite: convertei-vos e crede no Evangelho. E a campanha da fraternidade também passa pelo gesto concreto de partilha, de solidariedade, que é realizada com a campanha da solidariedade. Será no dia 28 de março, domingo de Ramos. Cristo é nossa paz. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Amém.